Oiê, eu sou a Samara. E eu sou a Carla, e esse é o Amplicast, um podcast para educadores, facilitadores e líderes educacionais com conteúdos provocativos e estimulantes sobre diversos temas relacionados à educação e inclusão digital. Com foco especial em tendências educacionais, cultura e transformação digital. Samara, e hoje a gente está aqui com ele. Gente, uma honra, né? Sou fã de carteirinha. Eu tenho até a carteirinha. Assim, eu também tenho uma carteirinha, tenho foto com ele, assinado e tudo mais. A gente traz hoje aqui o Leão, diretor executivo da Província Marista Brasil Centro-Sul. E eu tive que ler, Leão, porque o nome é grande. Ele é educador, ele é coach e ele é causador de muitas transformações nas nossas vidas, inclusive, né? No início do Amplifica. Foi ele o causador, não foi, Samara? O Amplifica só existe por causa do Leão, essa é a verdade. Seja muito bem-vindo, querido. A gente está muito feliz em receber ele aqui, né, Carla? Exatamente. Eu que agradeço o carinho de vocês, mas não mereço todo esse elogio. Ah, claro que sim, Leão, pelo amor de Deus. Imagina, se não fosse você em nossas vidas, a gente nunca estaria onde a gente está hoje, né, Samara? Nunca. Eu não teria coragem. Nem eu. Foi ele que nos incentivou, né? O Leão, ele tem isso, ele é um impulsionador de pessoas, né? Ele meio que tem essa... É uma coisa de missão, Leão, eu não sei. A gente vai conversar sobre isso hoje. Mas eu enxergo muito isso nele, né? Essa questão de impulsionar o outro. Eu me senti muito impulsionada por ele. Não, eu estava aqui pensando numa imagem, né? Que, assim, o que realmente o Leão fez nas nossas vidas. É meio que se a gente tivesse, assim, na ponta do abismo, ou a gente ia para trás e voltava, ou então, tipo, vai e vê... Curtir e aí a vibe. vai curtir essa queda livre. Foi isso que aconteceu. Ele deu um empurrãozinho e a gente... Mas foi uma queda livre e divertida aí com asa delta, você tá falando, senhora, né? Nem me fale, sempre divertida. Mas, Leão, quando a gente sempre conversa, eu sempre tenho essa sensação de que você tem um olhar muito no presente. Você é uma pessoa que está sempre presente, assim, quando a gente conversa com você, você está aqui com a gente. Mas, ao mesmo tempo, você tem esse olhar para o futuro, assim, né? Você está sempre à frente do seu tempo. Eu me lembro até no Marista, né, Samara, quando você trabalhava lá com o Leão, e quando eu comecei a trabalhar com vocês, tinha essa coisa da sala interativa, algo que o Leão concebeu e colocou para frente, e capacitou professores, enfim. Conta um pouco pra gente da sua trajetória, né? Porque deve vir de algum lugar esse seu interesse pelas pessoas no presente, mas sem perder essa visão de futuro. Fala um pouco pra gente da sua vida, dessa tua trajetória profissional. Bom, é uma alegria estar com vocês e fico muito feliz com o sucesso que vocês obtiveram. E queria começar dizendo que não existe um estimulador sem pessoas com potencial para o estímulo, sabe? Às vezes você atua com um conjunto de pessoas que não conseguem o mesmo resultado. No caso de vocês duas, era bem uma combinação excelente de uma pessoa que estava conseguindo enxergar o potencial de vocês e da articulação que vocês foram capazes de fazer. Então, o sucesso de vocês realmente é da força que vocês carregam. Isso é raro. Bom, talvez você não acredite em duas coisas que eu vou dizer, e talvez nem devesse começar dizendo assim, mas é que faz sentido para mim. Quando eu era criança, nasci numa usina de açúcar e álcool no interior de Alagoas, e o quintal da nossa casa era muito grande. E eu ganhei algumas galinhas ao longo do tempo, de amigos, de vizinhos, de padrinhos, e eu fiz um cercadinho no quintal da casa para criar as galinhas. E a minha mãe me disse assim, olha, você tem que prestar atenção, elas não podem fugir. Se elas fugirem, elas vão para a panela. E eu não queria que as minhas galinhas fossem... Então eu tentava manter o cercado inteiramente renovado, revisado, para evitar a fuga das galinhas, para não ir parar nas panelas. Mas, pasmem, as galinhas sempre encontravam um jeito de escapar. Sempre.
E eu levei muito tempo para entender que as pessoas poderiam escapar de qualquer circunstância que elas tinham limitadora. E essa inspiração vinha de observar como as minhas galinhas escapavam. Bom, depois disso, Carla, Samara, eu tinha que, de alguma forma, escapar de algo que eu digo que era, eu nasci para viver à margem, porque numa usina com uma escola precária, com condição de vida precária, era para me tornar uma pessoa qualquer, e eu ainda sou uma pessoa qualquer, mas a escola, a educação me ajudou a sair de um destino pouco elogiável para um ser humano, né? Pouco recomendável para o ser humano, e me ajudou a boa educação, a escola, uma boa escola. E quando eu digo uma boa escola, não é uma escola com todos os professores excelentes, mas o encontro com alguns bons professores me ajudaram e me alavancaram e fizeram de mim a mesma coisa que uma conversa um dia fez com vocês em relação ao Amplifica. Um pouco isso é a minha base para a minha formação. Depois eu fiz filosofia, fiz mestrado em educação, iniciei um doutorado lá na URGS, no Rio Grande do Sul. Esse doutorado eu não consegui terminar por conta do meu trabalho, enfim. Fui fazer MBA em gestão, porque já não atuava mais como professor, estava atuando como gestor. Então eu fui um professor de filosofia que foi virando gestor e fui me acostumando. Um belo dia, um professor amigo da universidade me disse: você não é mais um professor, você é um gestor e não resista a isso. E aí eu assumi definitivamente que a minha tarefa era uma outra tarefa, e essa estava me chamando, e eu fui ficando um professor que fazia gestão. Depois disso eu fui da universidade, eu fui para os Maristas, e dos Maristas em Brasília eu vim para Curitiba, então a minha trajetória é mais ou menos essa que vocês conhecem. Gente, explica muita coisa a trajetória do Leão, né? Essa história das galinhas, Leão, é sensacional. Nossa, que analogiar tudo na vida, Leão, porque é o que você falou, não tem jeito. Vai dar um jeito de escapar, seja de uma situação ruim, seja de um momento de vida que não está muito legal. A gente pode expandir isso aí para todas as áreas. E eu sempre me surpreendo com o Leão, o poder dele de contar histórias, né? E aí eu estava lembrando, Leão, que a primeira vez que eu vi realmente você contando história, a gente ainda não se conhecia, que foi no TEDx, que foi feito, o TEDx Asa Sul, aqui em Brasília, que foi lá no Marista, e eu te vi palestrando pela primeira vez. E eu fiquei muito impactada pelo início da sua fala, enfim, pela fala inteira, né? Mas era contando uma história. Gente, tem isso gravado, né? A gente podia colocar o link aqui, porque esse TEDx do Leão vou atrás desse bom. TEDx do Leão. E aí, Leão, nessa tua trajetória, que agora você se rendeu à gestão, né? Quer dizer, não resiste mais a isso. Você, como Simon Sinek, né, que a gente adora, tem essa visão de que liderança é servir, né? Você diz que o líder deve ser aquele que serve aos que devem liderar, né? Então, eu fico assim, eu sei que muitos que estão aqui nos escutando, eles têm essa coisa de liderança, assim, né? Porque todos nós somos líderes sempre em potencial, né? Então, como é que a gente se torna líderes melhores, né? E como é que a gente se prepara para isso? Porque, principalmente na educação, eu vejo uma grande tendência que se você é um bom professor, você acaba evoluindo, aí você acaba galgando lá a sua, né, ampliando lá a sua trajetória profissional e acaba se tornando um gestor, né? Isso acontece muito professores que viram diretores, que viram coordenadores e tudo mais. Mas como é que a gente se prepara para isso? Porque, na verdade, a gente meio que chega, né? Cai, às vezes, numa função ou numa liderança lá, num papel de liderança, e claro, não é. Eu sei que tem uma diferença entre chefe e gestor e líder, mas como é que a gente se prepara para ser esse líder que serve ao outro? Essa é uma pergunta bem difícil, porque essa ideia de que liderança é serviço, ela está tomando corpo, muitas empresas, muitos livros de gestão estão falando de liderança servidora,
nós maristas falamos de liderança servidora e profética, enfim, outros chamam isso de liderança humilde, enfim. E todo mundo acha que sabe alguma coisa, como fazer, enfim. O que eu tenho pensado são duas vertentes. A primeira é que eu acho que o líder servidor, o líder de modo geral, mas o líder servidor, ele se torna líder menos pelos cursos que faz, menos pelos livros que lê sobre o assunto, e muito mais por uma prática, mas não uma prática qualquer, uma prática pensada. Eu vou dizer para vocês quatro critérios que eu considero importante para essa questão de tomar consciência da liderança. A primeira, e é isso que eu coloco no curso Lamparina, né, sobre liderança. A primeira questão é isso que a Carla chamava a atenção. As pessoas obedecem a chefes e seguem líderes. Essa é uma coisa muito importante. É trivial, tá posto, como diz os Titãs, tá por aí, a gente tropeça nessa ideia, mas a questão muito clara é a seguinte, é que ninguém segue quem não o inspira. Então, o primeiro critério é, na prática, na convivência com o grupo que você supostamente está liderando, é preciso que você tenha consciência de que você não se impõe como líder. As pessoas, de alguma forma, se inspiram em você, no jeito como você lida com a missão fundacional, com o propósito fundacional da empresa, com a jornada, com a tarefa, com o que há para ser feito, com o comando, com a forma como você mexe na visão geral da empresa. As pessoas, então, encontram nisso uma inspiração, e aí acontece uma coisa interessante para a liderança, que é as pessoas autorizam o líder. Então, a primeira coisa que eu quero chamar a atenção é que um líder não se torna líder porque ocupa um cargo de chefia-chave, porque alguém o nomeou ou porque ele resolveu que quer ser líder e vai se impor. O líder, ele é autorizado pelo grupo nas relações, na fricção do cotidiano do ambiente de trabalho, ou do ambiente de liderança do próprio grupo. Ele é autorizado por esse grupo. À medida que ele é inspirador, as pessoas vão autorizando ele a liderar. Essa é uma questão delicada. Então, ninguém é líder sem a autorização do grupo, e, portanto, essa é a primeira tomada de consciência, ou seja, se eu estou liderando, é porque, em algum grau, as pessoas estão se inspirando no que eu faço, no que eu digo, e, ao mesmo tempo, estão me autorizando a liderá-las. E elas podem retirar essa autorização ao primeiro sinal de incoerência. Essa é uma primeira questão, não sei como vocês veem isso, mas essa é uma primeira questão que me parece importante. Nossa, eu já estou anotando aqui, Não, Leão. a gente está anotando aqui, Leão. Inclusive, eu acho que tem uma questão interessante que você falou dessa questão da autorização, que da mesma forma que um líder é autorizado também, se ele não tem essa autorização, muitas vezes ele acaba sendo boicotado, né? Por não ser essa pessoa de inspiração para as pessoas que ele está servindo, né? Então, tem os dois lados, né? Você autoriza e segue, até às vezes em situações desafiadoras, que talvez você nem concorde tanto com o líder, mas você segue e autoriza porque você confia nesse líder. E, por outro lado, enfim, a gente já viveu várias experiências, eu, Samara, enfim, de líderes não, aí não são líderes, de chefes que estão lá, que não têm o apoio do grupo, não têm a autoridade ou a autorização do grupo, e aí acaba sendo boicotado, né? Então, tudo bem, a gente vai lá, escuta, tá? Balança a cabeça, diz que vai fazer,
mas depois nada sai do jeito que o chefe gostaria que fosse, né? Então, acho que são os dois engraçado lados. que isso passa por outra fala do Leão. Quando o liderado, né, ou a pessoa que se inspira no líder, ela vê incoerência entre a fala e a atitude, isso tem um peso muito grande. Inclusive, eu estava conversando ontem com um colaborador nosso, um parceiro, e ele estava falando exatamente disso, que o colega, o chefe, falou assim, olha, toda reunião a partir de agora vai ter pauta, tá, gente? Combinou isso no começo do ano passado. E aí, o que aconteceu? Ele chegava para toda reunião sem pauta. E aí, chegou um momento que as pessoas falaram assim, olha, você combinou com a gente que era para trazer pauta, mas você, que é o líder, nunca traz. Então, essa incoerência entre a fala, o que se diz, e as atitudes, eu acho que elas têm um peso, Carla, às vezes até maior do que a não autorização, né? Porque a gente reconhece a liderança, a chefia, fala, não, tudo bem, a pessoa tem as decisões para tomar, mas a incoerência, eu acho que ela, para quem está sendo liderado, né, ela é difícil do profissional ficar ali assim, não, então tá sendo incoerente, mas eu vou seguir assim mesmo, é difícil, né? Eu acho as duas questões que vocês colocaram absolutamente pertinentes e elas apontam para a complexidade desse tópico da autorização. Por que a complexidade? Vocês vão concordar comigo por uma razão. Nem sempre o líder é autorizado por todo o grupo imediatamente. Às vezes ele é autorizado por algumas pessoas do grupo, e essas pessoas, e aquelas que não se inspiram nele, que não confiam nele, não autorizam ele como líder ainda, elas recorrem a essas pessoas e recebem o endosso, aceitam o endosso dessas pessoas. E aí elas passam a apoiar o líder, autorizar por tabela. É uma outra pessoa da equipe que é líder dela, que endossa o líder que está ocupando o cargo de chefia, por exemplo, de gestor. Então, essas relações são bastante complexas no dia a dia. O que eu quero dizer e por que eu chamo a atenção desse ponto de forma interessante? Porque aqui me parece que está a raiz do máximo respeito que o líder tem que ter pelas pessoas que ele lidera. Ele precisa tomar consciência de que o poder e a autoridade que ele tem como líder vem deles. E, portanto, ele precisa cuidar deles, ele precisa ser coerente com eles para que eles mantenham isso. Porque na hora que eles retirarem esse endosso, o líder só se sustenta como chefe. Aí ele passa a mandar e ele pode se sustentar como chefe, mas já não lidera mais, em hipótese alguma. Nossa, gente, é uma aula, né? Conversar com você, Leão, é sempre isso, é uma aula, né? Eu adoro, porque eu sempre aprendo muito. Tem uma coisa que você falou que me impactou bastante também, é que na sua carreira enquanto educador, você não se enxergava como gestor o tempo inteiro, né? E que uma hora alguém chegou para você, um mentor, e falou, olha... Aceita, você é um gestor, você tem essa visão, você tem essa postura, você tem essas atitudes, ou seja, essas competências e essas habilidades estão em você, e você vestiu essa camisa com gosto aí e assumiu aí a gestão, a liderança. Isso é um pouco do que a gente vive, a Carla menos do que eu, tá, Leão? Eu mais do que a Carla, né? Todas as vezes que a gente pensa assim, nossa, né? A sala de aula, o ambiente, a gente tem visto muito isso na educação. Educadores, professores que têm muito talento na área da gestão, da liderança, sempre com esse receio, né? Tipo, saio da sala de aula, não saio da sala de aula, sempre aquela dor, aquele misto de sentimentos, porque a sala de aula ela também é um espaço de liderança, né? A sala de aula também, você está ali liderando jovens, alunos. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso, porque assim, a sua experiência foi grande na área. O que você diria para os educadores que estão aí exatamente nesse dilema, né? Tenho seguido uma boa carreira como gestor, consigo fazer as duas ao mesmo tempo. Eu sei que você mescla de vez em quando, Leão, porque o bichinho da sala de aula está sempre aí com você, que vez ou outra você assume um curso aí, né, o Lamparina, dá umas aulas, porque você sempre gostou desse papel e se vê nesse papel também. Mas eu queria, assim, que você falasse um pouco para esse pessoal que está com esse misto de sentimentos aí. Eu olho para vocês e acho que se os professores que estão atravessando essa dificuldade olharem para vocês, vão entender. Então, vamos lá.
O que acontece? A primeira coisa que me move como gestor é eu sou favorável a aumentar a renda das pessoas que trabalham comigo. Isto é, eu entendo que quanto mais dinheiro no bolso, mais liberdade, mais conforto, mais poder de aquisição as pessoas têm e, portanto, elas têm a possibilidade de não necessariamente serem mais felizes, mas serem mais realizadas e alcançarem as coisas que elas querem com mais dinheiro. Então, a minha cabeça de gestor é sempre no sentido de ajudar a colocar mais, abrir espaço para que o cara vá buscar um aumento de renda. Isso é fundamental. Quando você olha os professores, você vê o seguinte: o trabalho do professor é limitado, a renda dele é limitada ao valor da hora-aula e ao valor da carga e à quantidade de horas que ele dá na escola. E muitos professores passam pela faculdade e não foram, digamos assim, educados para empreender em nível nenhum. Então, o que acontece? Ele entra numa escola e fica fazendo aquela carga horária, recebendo aquele recurso e brigando anualmente nas lutas sindicais para aumentar o valor da hora-aula. É muito bom, esse é o trabalho do professor, é o métier do professor, mas eu sempre trabalhei com os professores no sentido de dizer, entendam que o professor é um profissional do conhecimento, e como profissional do conhecimento, ele precisa olhar o que está acontecendo na sociedade, o que está acontecendo no mundo, e quais as oportunidades que se abrem para ele como um empreendedor enquanto profissional de conhecimento. Então é evidente que ele tem que alinhar-se com o que há de mais moderno que está acontecendo no mundo, com as mudanças, especialmente com as mudanças de tecnologia, ele tem que alinhar-se, e ele então tem que começar a fazer a gestão da própria carreira. Ele tem que olhar que a própria carreira dele como professor é a grande empresa dele, e ela não pode se limitar a uma atuação na sala de aula, ele pode ampliar. Então ele pode produzir conteúdo, ele pode criar uma ONG para formação, ele pode inventar o Amplifica como vocês fizeram. Então, assim, vocês são professoras que olharam e disseram, eu posso extrapolar a sala de aula como empreendedora. Então, no fundo, eu acho que os professores precisam disso. Agora, vocês perguntam de forma inteligente qual o papel dos líderes educacionais nisso. E isso é fundamental. Quer dizer, cada gestor de um grupo de professores, pensando na educação básica ou mesmo na universidade, ele tem que olhar com muito carinho e esperança para o professorado. E tem que animar o professorado cotidianamente a dizer, prepare-se para empreender o conhecimento na sua área. Então, há várias oportunidades e várias possibilidades de embalar o conhecimento da sua área e ganhar dinheiro, às vezes mais dinheiro do que aquele que você ganha em sala de aula. Então, os professores precisam acreditar nisso, mas precisam ter líderes que os animam e que abrem portas para eles. Eu acho que eu fiz um pouco isso para vocês, no caso do Amplifica. Vocês são o melhor exemplo que eu tenho para mostrar. Não, o melhor exemplo, tanto do lado de cá, quanto do seu lado como líder, né, Leão? Porque eu me lembro, a Samara sempre repete isso, né? Essa sua visão de que o valor do professor não está na hora-aula dele, né? E sim na capacidade dele de, enfim, de entregar um serviço de qualidade, mas ao mesmo tempo poder ampliar com várias outras... Enfim, tem várias possibilidades. Você deu algumas aí. Tem várias possibilidades. E você fez isso com a Samara enquanto ela trabalhava na instituição que você era o diretor da escola. Mas porque eu sinto muitas vezes que os líderes educacionais eles têm esse medo. Poxa, se o professor estiver fazendo uma outra coisa ou estiver numa outra jornada empreendedora, qualquer que seja, eu vou perder esse meu professor. É esse sentimento, acho que, de perda que um bom líder educacional não tem. Porque, ao contrário, se a pessoa está lá na sua instituição e percorre outros caminhos paralelos, e se ela se sente feliz e realizada com isso, a tendência é que ela fique, e não que ela saia. A Samara, por exemplo, ela foi sair do grupo Marista há poucos anos. Passei 10 anos, eu saí em 2020, né? Então, quer dizer, ela continuou a jornada, inclusive foi difícil dela, você foi difícil de aceitar o seu papel de gestor e ela de empreendedora, para ela
se dizer empreendedora, foi faz bem pouco tempo. Eu ainda coloco professora empreendedora ainda quando me perguntam. Então, eu acho que é um bom exemplo dos dois lados, né, Leão? Esse desapego que a gente tem que ter, e eu, como pessoa apegada, que sou a todos os profissionais que estão comigo, eu sou muito apegada. Só que eu acho que a gente tem que entender como líder que esse desapego pode trazer mais bem, tanto para a instituição quanto para a gente como líder, e mais ainda para quem está sendo liderado, né? Porque esse desapego significa que no momento que você tiver que voar, fazer qualquer outra coisa, ou se você quiser permanecer, a escolha é sua e as decisões são suas, né? Então, acho que isso tem um peso muito grande. Mas, enfim, vou deixar você comentar isso, mas eu queria voltar para uma coisa, porque a Samara ficou animada e fez a pergunta dela, e você estava falando de 4 grandes princípios lá do começo do líder, que eu acho que a gente pode continuar aqui, senão o nosso ouvinte vai ficar frustrado. Eles vão dizer, nossa, o Leão falou de 1, 2, mas cadê os outros, né? Eu sou dessas, que quando eu estou escutando o podcast, tem 1, 2, 3, 4, eu quero saber os 4. Então, Leão, eu sei que você tem uma capacidade incrível de conectar o que a gente está falando aqui e voltando um pouquinho nessa questão do líder preparado, que tem tudo a ver, né? Vou voltar, mas vamos começar de novo por esse ponto, né, que é o seguinte. Qual é o segredo do líder educacional? Ele precisa entender o seguinte, que ele é bom para a escola e para o time dele, que ele tenha primeiro professores minimamente realizados na profissão, na docência, na profissão. E para que ele esteja bem realizado, ele precisa não apenas estar evoluindo a sua formação, mas ele precisa, na minha opinião, estar aproveitando a oportunidade de aumento de renda, mesmo que não seja na escola, seja fora da escola, mas agenciado, estimulado, apoiado pela escola. Por quê? Porque o diretor, o gestor, o líder educacional precisa aprender a se orgulhar da qualidade dos professores que tem. Então, quanto mais esses professores são referências para o mercado, quanto mais eles são versáteis, quanto mais eles empreendem, quanto mais eles participam de seminários fora, quanto mais eles dão palestra, quanto mais eles são reconhecidos socialmente, mais aumenta o peso do meu corpo docente. Ninguém perde, mas só a visão pequena. Só a visão pequena de gestores educacionais pode temer, porque eles preferem permanecer com um corpo docente mais mediano a ajudar o pessoal a voar. E mesmo que algum diga assim, olha, infelizmente o meu voo já será fora daqui. Ele sabe que ajudou a projetar alguém para a condição melhor de vida, ele tem que se alegrar de qualquer forma. Mas o caso da Samara foi um exemplo muito bom, que ficou 10 anos. Então, assim, as pessoas não têm pressa. As pessoas vão consolidando aos poucos, vão experimentando e saboreando a vitória, a conquista que estão obtendo. Então, é preferível ter um professorado de referência. Essa é a primeira questão. Agora, por que isso? Então, volta lá na inspiração, autorização. Isso a gente já trabalhou. O terceiro princípio é a reciprocidade. Tem a ver com o que a gente acabou de conversar. Que é assim, quando o líder ele é autorizado, quando ele é autorizado pelo grupo, em geral, começa a surgir uma exigência da parte de algumas pessoas do grupo, às vezes não muita gente, nem todo mundo, começa a surgir uma exigência meio que não muito bem expressa, não claramente expressa, de reciprocidade, o que significa que quando ele é autorizado, essa pessoa que o autoriza, às vezes, percebe que o líder que não sabe tudo, atenção, o líder que não sabe tudo, é claro, esta pessoa liderada por ele, que é muito boa em algo que o líder não é, ela percebe ali uma possibilidade de colaborar com o líder. E ela passa, então, a se relacionar com ele numa expectativa de reciprocidade, isto é, ela espera que, assim como ela o autorizou, confiando nele para liderá-la em certas áreas, ela espera que ele aceite a contribuição dela numa área em que ela reconhece que é melhor do que o líder e pode dar uma contribuição. Esta reciprocidade nem sempre expressa
É um terceiro pilar muito importante que o líder tem que prestar atenção. O que o meu grupo está pedindo de mim? Qual é a contribuição que eles querem dar? E essa contribuição é a percepção que eles têm da minha fragilidade, das lacunas que eu tenho no meu conhecimento, nas minhas competências e nas minhas habilidades. Opa, eles querem me completar. Como é que eles me completam e fortalecem o processo de liderança com uma elegância maior? Esse, para mim, é o pilar da reciprocidade, que é muito importante que aconteça. Evidentemente que quando um líder abre espaço para que o seu liderado, que é melhor do que ele em alguma área, muito especializado naquela área, quando ele abre espaço para esse liderado, nasce uma cumplicidade que está para além de ser o chefe do outro, entende? O gestor do outro. É uma cumplicidade que você diz o seguinte: eu sei em quem eu acreditei, eu colaboro com ele, eu estou na mesma causa, mas eu sei por quê, inclusive porque ele não esconde de mim, nem fecha as portas para o complemento que eu posso fazer à inteligência e ao modo dele ser. Esses 4 pilares, inspiração, autorização, reciprocidade e cumplicidade, garantem, no meu modo de ver, mais do que relações saudáveis no grupo, garante a humildade do líder. Eles servem para dizer ao líder: atenção, você não é o cara, ninguém é, nós somos juntos, e essa é uma questão importante. É a partir disso que nos Maristas, a gente trabalha uma outra dimensão de 3 aspectos que talvez a gente tenha a oportunidade de falar mais adiante. Nossa, que maravilha. Gente, eu estava tão encantada que eu nem tinha visto que ele não tinha falado os 4 princípios. Não, eu sei que a Samara se empolgou, tá vendo, Leão? E quem disse que sai do script sou eu, tá vendo? Olha aí, Leão. Mas agora está registrada. A Carla não parou um minuto de digitar ali, guardando tudo que você disse, Leão. E é interessante que isso tudo que você falou está relacionado com essa capacidade de impulsionar talentos que a gente vinha conversando aqui no começo, né? Acaba que essa visão de liderança que você trouxe aqui para a gente, os princípios, eles estão muito relacionados ao impulsionamento de talentos. E você tem um olhar muito especial com relação a isso. Então, a gente aqui está doida para saber como treinar esse olhar, né? Porque o Amplifica é resultado desse seu olhar. Onde é que estavam os sinais de que valia a pena fazer o seminário? Eu me lembro que quando a gente chegou... A gente tem que... Vamos dar o contexto. Porque a gente já falou um pouco do contexto, né? O que aconteceu? A gente foi lá, eu e Samara, pastinha debaixo do braço, né? Querendo uma sala, né, do Leão. A gente queria fazer um evento. Aí, quando a gente... Claro que o Leão, como bom ouvinte, fez várias perguntas, inclusive quanto que... Eu nunca me esqueço. Que ele perguntou assim, mas quanto é que vai custar esse evento? Aí a gente assim, ai, Leão, a vida do professor é tão difícil, acho que R$50. O Leão disse assim, olha só, meninas, é o seguinte, 2 coisas você falou pra gente. Primeiro, eu não empresto uma sala. Foi isso que você falou pra gente. Eu nunca vou me esquecer disso. Eu não empresto uma sala. Chega, me deu um frio na barriga. Tipo, acabou, né? Aí você disse assim, eu não empresto uma sala. Eu só empresto se for a escola inteira, se for o Marista inteiro. Essa foi a primeira coisa que você falou. Então, foi tipo assim, vocês querem fazer um seminário de tecnologias aqui? Pode fazer, mas vai ser a escola inteira. Não é uma sala que vai resolver. E a segunda coisa que você falou pra gente, que a gente também fez o dever de casa, foi o seguinte. Voltem para casa, conversem, planilhem, façam todo um projeto e depois venham de novo para conversar comigo. E aí foi isso que a gente fez, e aí foi outra história. Não, né, e teve Samara? uma brincadeira, que você perguntou também assim, quantas pessoas? A gente falou, 40, 50 pessoas, é você. Acabou, isso aí, só os meus aqui, já deu 40 pessoas. Só os meus professores que vão estar no evento já vão ser essas pessoas. Pode pensar em mais. Aí a gente, eita, mas quanto mais? É você, eu não sei. Vocês levantem, façam as planilhas e vejam quantas pessoas vocês podem atender aqui, porque 40 vai ser só a gente aqui de casa. Não está convidando nem ninguém de fora, né? E a gente voltou para casa realmente para fazer as contas. E essa visão, assim, Leão, de tipo assim, de enxergar o potencial das pessoas e realmente levá-las
aquela história que eu estava falando de um empurrãozinho para o abismo, para a queda livre e ver onde vai dar, né? Onde você vai chegar. E é isso que a Samara está perguntando, assim, como é que a gente desenvolve esse olhar sensível para entender esses sinais e impulsionar esses talentos que o que me deixa mais assim na educação é que é muito talento, é muita inteligência coletiva reunida. Mas muitas vezes os professores se sentem desmotivados, se sentem, enfim, achando que não estão na profissão certa. Às vezes não é nem porque não é a questão da sala de aula, mas é a falta de reconhecimento, é a falta de liderança. Então, assim, como é que você desenvolve esse olhar sensível? Acho que essa é a nossa grande pergunta. Como ser um líder que enxerga os talentos como você enxergou aí. O segredo que eu quero saber é esse, Carlota. Pois essa é uma questão importante. Vocês estão fisgando questões muito importantes. Primeiro, vocês não podem esquecer da ideia de que liderar é um serviço. Então, quando você admite liderança como serviço, você fez a opção de estar a serviço daquelas pessoas que você lidera. Isso é muito importante. Então, você não pode dizer que é um líder servidor apenas no discurso. Você tem que praticar. E esse é o teu trabalho. O teu jeito de ser, de operar, tem que ser exatamente no serviço às pessoas que você está fazendo a gestão, que você está liderando. Essa é uma primeira coisa. Agora, para responder vocês, eu estava me lembrando de um trechinho da autobiografia do Ivo Pitangui. Ele, certa vez, ele conta que menino perguntou à mãe dele o seguinte, o pai era médico, perguntou à mãe dele assim, mãe, qual é o trabalho do meu pai? Porque eu vejo ele sair de manhã alegre, chega no final do dia cansado, reclamando às vezes de como foi o dia. No dia seguinte ele está animado novamente e volta para trabalhar com a mesma alegria do dia anterior. O que é que ele faz? Aí a mãe respondeu, o seu pai é médico, você sabe. Sim, mas o que é que faz o médico? O médico ajuda as pessoas a ficarem boas novamente. Ela respondeu de forma bem simples, ela respondeu, o médico é um profissional que faz as pessoas que adoecem ficarem boas novamente. E é isso que causa a alegria do teu pai diariamente. Ele se cansa, mas volta para ajudar as pessoas a ficarem boas novamente. E aquilo marcou o garoto Ivo Pitangui, né? E depois ele exerceu sua profissão também com esta perspectiva. Eu digo isso apenas para chamar a atenção de uma coisa, que é a docência, ela é mais do que a licenciatura numa área específica. O licenciado em geografia é menos do que o docente em geografia. O licenciado em matemática igualmente. O licenciado em filosofia igualmente. Ele é sempre menor do que o docente. Porque o licenciado é apenas um cara que está qualificado, certificado para exercer a profissão do ensino na sala de aula, naquela área que a universidade o acreditou. O certificou, desculpe. Esse é o licenciado. O docente é o cara que escolheu para esta sua profissão uma causa maior pela qual ele trabalha, pela qual ele atua. Quando o docente escolhe essa causa maior, ele diminui muito o peso das adversidades que deverão acompanhá-lo e frustram, porque a causa é maior. Agora, se nós não estamos falando de um docente, se estamos falando de um gestor, e especialmente de um gestor educacional, é a causa dele como gestor educacional que o credibiliza e que o leva a desenvolver o olhar sensível para os seus colaboradores, para os seus liderados, e perceber em cada um o potencial e o momento de cada um alçar voo. Eu tenho uma casa lá em Paripoeira, próximo de Maceió, e no jardim da casa um beija-flor fez um ninho e deixou lá dois ovos que nasceram, 2 beija-flores pequenininhos. Um deles, muito ansioso, resolveu alçar voo antes da hora. Eu percebi que ficou muito tranquilo, continuou lá no ninho, e o outro alçou o voo muito cedo.
e ficou batendo a cabeça, tentando voar, não tinha força para voar muito longo, terminou voando por cima do muro e um pedreiro achou, o pedreiro que estava na construção da casa do vizinho, achou e trouxe ele. Sabia que nós estávamos cultivando, zelando pelo ninho, trouxe ele de volta. E ele só voou novamente quando se sentiu pronto. Eu estou tentando dizer o seguinte, que o líder tem um sentimento de que precisa estar a serviço, e estar a serviço significa impulsionar, como vocês estão dizendo, os seus liderados, o seu corpo docente, os seus professores, mas em cada um perceber qual é o potencial de cada um e qual é o momento em que cada um está, para não fazer a tolice de impulsionar uma pessoa na hora errada. Esta sensibilidade que vocês estão reclamando é menos da disposição de fazer isso e mais do cuidado de fazer isso na hora certa. Em relação a vocês, eu tinha certeza, por tudo que vocês representavam e sabiam, e pela ousadia que eu enxergava em vocês, e principalmente pela alegria que vocês tinham de fazer o que estavam começando a fazer, eu sabia que vocês estavam prontas. Prontas para começar. Não prontas para dar certo, prontas para começar. E vocês fizeram isso. Então, esta sensibilidade que vocês estão pedindo, ela se desenvolve a partir desta causa. Se você não tem como causa na sua docência ou na sua liderança a causa, o serviço às pessoas que você lidera, você não desenvolve isso. Porque essa habilidade você desenvolve com o tempo. Ela não cai do céu. E ela não é um mérito especial de A ou B. Ela é o progresso natural, o desenvolvimento natural de um gestor, de um líder que se dedica a isso. Às vezes sem ser compreendido, mas que se dedica a isso. Nossa, maravilhoso, né? Que legal. Não, mas Muito sabe legal. O que me chamou a atenção? Essa perspectiva do Leão, que é muito da função do líder entender o momento de impulsionar. Isso eu acho muito interessante, Leão, essa perspectiva, porque não é você querer, tipo assim, agora vamos todos ali. Não, é saber o momento certo, né? São as sutilezas, os sinais que vão te indicando que, poxa, aquela pessoa está pronta para o tipo de pergunta que eu vou fazer, inclusive, né? Porque foi isso que você fez com a gente, né? Você fez perguntas que, inclusive, a gente não tinha resposta, né? A gente teve que ir para casa fazer o dever de casa, né? Aliás, se ele fizer até hoje, a gente não vai ter outras, que eu tenho certeza que ele tem várias perguntas, o Leão. E na verdade tem também uma outra coisa importante no seu caso, Leão, que é o fato de você ter uma formação também de coach, né? E uma formação que te ajuda a fazer aquelas perguntas para que a gente atue em cima das perguntas, né? E não você dando as respostas. Porque, na verdade, você, quando você conversou com a gente, quando a gente foi lá conversar com você, você não trouxe resposta nenhuma. Você, na verdade, só trouxe, tipo, as grandes perguntas com os desafios para a gente resolver. Quer dizer, você não resolveu pela gente, a gente que teve que correr atrás, ir atrás e tudo mais. Você deu a abertura e o apoio que a gente precisava, quer dizer, o espaço que a gente precisava. Mas se a gente também não tivesse pronta para ir atrás, a gente nada do o primeiro seminário Amplifica nunca teria acontecido, né? É verdade. Isso é interessante, se você me permite, me faz lembrar uma coisa interessante, que é o mito da caverna do Platão. Porque a corrente lá que aprisiona o cara no fundo da caverna pode ser a crença limitante dele. Pode ser a crença limitante de que não vai dar certo, de que ele não está preparado, de que ele não vai conseguir. E o Platão diz, para romper aquela corrente lá, ele só faz, para sair da caverna, a força de pergunta. A força de perguntas. Então é anterior à prática de coaching como a gente conhece hoje, né? A força de pergunta. Então, a pergunta tem força, não é qualquer pergunta, mas ela também precisa ser feita à pessoa certa, na hora certa. Não é qualquer pergunta a qualquer pessoa, em qualquer hora, que promove o salto, percebe? Então, esse rompimento com essa situação de aprisionamento reclama também do lado de lá uma pessoa com o mínimo de prontidão também. Acho que prontidão é a palavra, né? Assim, é você realmente
estar pronto para o que vem por aí, né? Para esse abismo aqui que a gente vê. Esse frio, na verdade, é um friozinho na barriga, né? Um abismo, estou colocando aqui como uma metáfora, mas é esse frio na barriga, né? Esse medo, porque assim, eu fico imaginando um abismo, o que acontece com você? Você tem medo, você não sabe o que vai acontecer. Mas, enfim, depois o voo pode ser maravilhoso, mas até você decidir voar, que era o caso dos beija-flor que você contou, um foi antecipado e o outro esperou mais, né? Então, essa decisão de voar é sua, né? Com todos os riscos, ganhos e danos, né? Então, isso é muito interessante. Mas olha, Carla, tem algo que o Leão falou lá na analogia do beija-flor que me pareceu assim também, como a questão da liderança do servir. O beija-flor vai, se antecipa, não estava preparado, cai, se machuca, mas ele é aceito de volta. E isso, Leão, é uma característica muito marcante da sua liderança, que é a liderança que, olha, eu até entendo aqui que talvez não seja o momento, mas se você quiser ir, tá tudo bem. É como se fosse um espaço de segurança psicológica, né? Eu me sentia muito assim quando estava sob a sua liderança. Não, se der errado também, eu fui lá, eu tentei, deu errado, deixa eu ficar aqui nesse ninho um pouquinho, né, descansando, para ver qual é a hora de ir à frente. Porque existe um temor muito grande, quando a gente pensa em inovação, em errar, né? Então, assim, e a educação, ela é uma área tão preciosa que a gente tem receio de errar, porque a gente sabe que se errar na educação, as consequências não serão muito favoráveis, é complexo o erro. Né? Então, assim, quando o educador quer inovar, quando o líder educacional quer inovar, é interessante ele ter uma estrutura de suporte e de segurança psicológica para, se aquela decisão, aquela ideia ou aquela opção não der muito certo, para que ele possa recuar também no momento mais adequado e seguir em frente. E eu sinto que isso é difícil, né, dentro da educação. Eu tive vários colegas em outras instituições que foram, né, alçaram esse voo, não deu certo e acabaram perdendo ali os seus empregos, ou líderes educacionais que tomaram decisões mais ousadas. Eu me lembro, Leão, que a sala interativa, nós estamos falando de 11 anos atrás. Sim. 2012. Ninguém falava em sala interativa, em rotação por estação, e você teve a ousadia de construir, né? Não só, vou pegar uma sala aqui e adaptar, não. Nós vamos construir, subir um prédio, fazer um espaço. Com toda uma concepção pedagógica, com toda uma estruturação física e pedagógica para colocar também os educadores da instituição. E eu sei que é um passo que é o que você falou. Nem sempre todo mundo que está acima de mim, ou a liderança que me acompanha, entende que é a escolha que eu estou fazendo, mas houve essa segurança psicológica para usar e para tomar aquela decisão, para executar a ideia que havia sido pensada. Então, isso mexeu muito comigo, sabe, Carla? Que me parece, Leão, que vai ao encontro das características de um líder, né? Você também dá essa segurança psicológica para voltar quando a coisa não dá certo. Tem muita razão. Tem um episódio, Samara, muito engraçado, porque quando a gente construiu a sala interativa, a gente disse, olha, os professores não estão obrigados a ir para a sala interativa. Ela é um modelo, mas à medida que se sintam confortáveis, vão lá. Lá não se dá aula expositiva, lá é um outro tipo de proposta. Pratiquem, pratiquem, pratiquem. Quando estiverem bem confortáveis com a metodologia, mudando a concepção, volta para a sala de aula aqui. E aqui, então, vai acontecer que a gente vai ter que trocar a mobília das salas de aula e preparar as salas de aula. Essa era a ideia. Um professor importante do colégio ficou muito tempo sem ir. Todos os professores passaram, de algum modo, pela sala interativa, menos ele. E aí uma pessoa da assessoria me disse, olha, fulano não passou ainda. Talvez você precise conversar, porque a gente não sabe mais o que fazer para ele ir fazer o experimento lá. É o único, pode ser que seja resistência. Eu disse, acho pouco provável, mas eu vou falar com ele. Aí fui falar com ele, ele me disse assim, Leão, eu estou treinando em campus pequeno. Aquilo ali é o Maracanã. Eu só vou para lá quando eu estiver seguro de que eu vou para fazer bem feito. Então me espere, que eu vou. Eu voltei e disse, olha, o cara está se preparando, mas ele é exigente, só quer
ir lá fazer o teste dele quando estiver muito seguro. Então vamos esperar ele estar muito seguro, sem problema nenhum. E esperamos o tempo que ele foi livremente, quando bem quis, e iniciou o processo dele sem pressão alguma. Eu acho que tem isso mesmo que a Samara diz, que é de criar as oportunidades, abrir, empurrar o pessoal adiante, mas respeitar o movimento de cada um. Porque se a gente diz que na sala de aula a aprendizagem de cada um é de um jeito, o da dos professores também, eles não são iguais. É isso, Leão. Leão, a gente está aqui chegando ao final, tem 1000 perguntas que a gente faria para você, mas a gente vai deixar para uma outra oportunidade. Tenho certeza que vamos ter outros papos incríveis como esse. Mas eu queria saber, antes da gente se despedir hoje, quais são, assim, você como líder de uma grande rede no Brasil e no mundo, quais são as grandes tendências que você enxerga na educação? E também, quais são as tendências que você enxerga para esses professores que estão aí querendo alçar um voo aí de beija-flor? Samara e Carla, do ponto de vista de tecnologias, vocês sabem vocês sabem melhor do que nós quais são as tendências que estão postas aí para os professores, né? Eu vou contar um pequeno caso que talvez seja incidir no normal e para explicar isso. Eu fui convidado para fazer uma fala para um grupo de pedagogos que estavam no último semestre. E eu disse o que eu tinha que falar, disse, eu quero que você mostre para eles o que é estar morto ou estar vivo como um profissional de pedagogia. Eu levei a Alexa, pus a Alexa em cima da mesa e comecei a fazer perguntas para a Alexa. E ela respondia tudo com a maior desenvoltura. Então, depois de umas 5 ou 6 perguntas para ela, eu perguntei uma relação entre o tremor de terra que tinha acontecido no Timor-Leste e no Chile. E as consequências sendo um maior do que o outro, porque a consequência tinha sido onde houve um tremor com intensidade menor, tinha sido mais drásticas do que no outro lado. A Alexa respondeu, isso eu não sei dizer. E eu disse para eles, olha, está aqui a grande tendência, pode parecer trivial, mas está aqui a grande tendência. Eu suspeito que com todas essas modernidades que a gente tem visto, desenvolvimento de tecnologias, a inteligência artificial, eu suspeito que a gente caminha para a superação definitiva do instrucionismo. Você pode até dizer, não, Leão, mas isso não é uma tendência. Olha, acredite, superar o instrucionismo é extremamente importante. E quem vai nos ajudar a superar o instrucionismo são novas tecnologias, inteligência artificial, o professor não deve ter dúvida disso. Isso é que vai nos ajudar a superar a primeira questão. Uma segunda questão que eu acho que é uma tendência, e eu gosto dela porque ela é polêmica, é que eu acho que os formatos dos prédios das escolas e das universidades também caducaram. E não passa mais por aí. E ainda vejo com pesar investimentos pesados nessa estrutura, nesse formato. E eu não sei, eu acho que uma tendência muito clara que eu enxergo, posso estar enganado, é que a escola e a universidade funcione cada vez mais como espaços de validação de aprendizagens e não necessariamente como espaços de transmissão de conteúdo, que é o primeiro aspecto que acho que não demora, a gente vai ter robôs muito hábeis para ensinar da melhor forma possível uma porção de coisas e a tarefa do professor seja ajudar a pensar, discernir, articular, é uma outra perspectiva. E o professor tem que se preparar já, porque senão ele vai sucumbir. Então, ficar de costas para esse problema é pedir para morrer como profissional. Haverá um genocídio muito grande de professores inúteis, se não acordarem em tempo. Nossa, depois acho que tem uma... Não, eu vou deixar você acabar com a tendência para falar sobre isso, que eu adorei essa sua perspectiva. Depois vejo que tem que os conteúdos, uma tendência fundamental é que os conteúdos serão embalados em tempo muito menor.
Há um tempo atrás, na universidade, eu enxergava a miniaturização das coisas. Agora, é a miniaturização dos conteúdos. Os conteúdos vão ser embalados cada vez de forma mais versátil, dinâmica e curta, não longa. Essa é uma tendência que vai reclamar síntese do professorado e que ele vai fazer isso melhor com apoio tecnológico. E eu acho que os professores precisam enxergar aí a grande oportunidade de serem produtores desses conteúdos em larga escala, e aqueles que se destacarem realmente vão ganhar mais dinheiro nessa via como profissionais, vão poder ser mais felizes como profissionais e aumentar a renda como profissionais. O futuro para os professores eu acho que é melhor, não pela promessa dos governantes, mas pelo mercado que se abre à frente dos professores. Eu acho essas tendências tentadoras. Eu sei que elas não são o último frisson, mas eu creio que elas são tentadoras. Uau! Samara, Uau! a gente pode contratar o Leão, né, para falar sobre essas tendências, porque, olha, eu vou te contar, Leão, eu acho que você foi muito cirúrgico, assim, nessas tendências, e muito do que a gente vem falando aqui no Amplifica, né, Samara, de produção de conteúdo. A gente está fazendo uma série aqui no Amplicast sobre inteligência. Eu gosto até de dizer que são inteligências artificiais, né? Porque são tantas camadas e tantas inteligências resolvendo diferentes problemas, né? Que é interessante pensar assim, né? E, ao mesmo tempo, essa sua... o início da sua fala, que foi sobre a Alexa, né? Quer dizer, até que ponto as tecnologias vão nos apoiar com o conteúdo que já está disponível, né? Sem a gente sofrer, de forma mais simples. E, por outro lado, até que ponto tem coisas que são totalmente humanas, que é essa capacidade de criticar, de conectar os pontos, né? Porque a Alexa é uma reprodutora, né? De dados, sim, de conteúdos e tal. Nós é que conectamos os pontos. Acho que esse é o grande aprendizado. E aí, voltando, né, Samara, para o que foi o nosso começo da conversa, tudo que você apontou de tendência, Leão, mostra o quão presente você está e o quanto você olha para o futuro, né? Quer dizer, tudo que você está falando aí realmente é super relevante, né? Queria te agradecer. Mas tem uma coisinha, de agradecer, Leão, é o seguinte. Estamos aqui em todo o podcast pedindo para os nossos convidados as suas referências. O que está aí no seu caderninho de referências, Leão? Uma dica, pode ser um pensador, um livro, um filme. Então, o que você tem anotado aí com você, que você tem utilizado nesse momento como inspiração e que você gostaria de compartilhar aqui com a gente e com o nosso público, né, Carlota? Duas coisas. Duas mais voltadas para a área de tecnologia e uma mais voltada para a área de ciências econômicas e política. Então, primeiro, tem um livro lançado recentemente, eu estou começando a ler, mas estou achando ele muito interessante. Chama 2041, não sei se vocês viram esse livro. Não. Na capa é 2041, 241. Como a inteligência artificial vai mudar a sua vida nas próximas décadas. Eu estou começando a leitura dele, mas eu estou gostando desse início de leitura. Acho que vale muito a pena essa leitura. É um lançamento de 2022, finalzinho do ano, se não me falha a memória. A outra dica nessa área, ela é menos tecnológica, é uma série do Netflix chamada Abstract. Um episódio é de um fotógrafo chamado Platon. Eu acho que vale a pena ver esse episódio dessa série, porque a série é a arte do design, Abstract, a arte do design. O que me chama a atenção nessa dica é a busca do humano por meio do tecnológico. Ele tem um aparato de tecnologia para fotografar impressionante, mas ele está usando tudo aquilo para buscar o humano, a alma do ser humano. Vocês vão gostar muito de ver. E do ponto de vista mais socioeconômico e político, eu acho que tem uma dica importante, que é dizer aos professores e aos líderes que comecem a pensar muito seriamente no compromisso social, porque a gente está falando de quase 2 bilhões de pessoas
com o futuro comprometido por volta de 2032, 2035. Esse futuro comprometido significa que já não se acredita que elas seriam viáveis. Eu acho isso extremamente problemático e acho que isso tem a ver com futuros possíveis que a gente tem que pensar como docente e como líder também. Ai, não tem como não ficar arrepiada, né? Não, a gente vai ter que chamar o Leão outras vezes, só que aí eu vou ter que fazer uma maratona com ele, Leão, não é possível. A próxima vez eu, assim, já quero deixar o convite para a gente fazer esse encontro ao vivo quando você estiver em Brasília. A gente tem tentado, né, Samara? Ainda não foi possível e a gente não queria mais esperar, mas para bater esse papo com você, mas quando você estiver em Brasília, tenho certeza que a gente vai se encontrar e fazer um outro episódio do Amplicast com as 10 mil perguntas que a gente tinha. Eu tenho certeza que você deve ter umas anotações aí que você ainda quer compartilhar com a gente. Leão, queria te agradecer de coração pela sua generosidade de sempre, por essa humildade, por esse desejo de compartilhar. E quero dizer que fiquei emocionada várias vezes, assim, o que você fala é poesia para os nossos ouvidos. É poesia e ele é poeta. Inclusive, quem quiser acompanhar, é só acompanhar que ele está sempre publicando. A gente vai deixar o link do Instagram dele, depois um dia a gente vai conversar ainda sobre isso. Ótimo. Eu quero agradecer de novo, meu querido, pelo exemplo de humanidade que você carrega com você e que me inspira a todos os momentos. Todas as vezes que eu encontro com você, que a gente conversa, que a gente fala, às vezes, até pelo WhatsApp, eu tenho, assim, meio que uma recarga desse espírito de humanidade que você traz aí pra gente a todo momento. Muito obrigada, viu? Obrigada, Leão. Eu que agradeço, porque vocês são o que eu tenho de melhor para dizer para as pessoas que funciona. Obrigada, Leão. É um fofo. Obrigada, Leão. Até a próxima. Tchau, tchau.